Hoje a gente mergulha de cabeça em um livro que propõe, assim, um mapa para uma jornada bem particular, a evolução da nossa alma. Uma jornada e tanto. Com certeza. A obra é Segue, Aprende e Compartilha. 3 chaves para a evolução espiritual do Aloysius Fontes. E a proposta dele é bem direta, sabe? É muito prática. É, sabe aquela sensação de estar meio à deriva, só reagindo aos acontecimentos da vida? O livro sugere que existe uma forma de assumir o leme. Exato. Então, a nossa ideia aqui é explorar esse mapa e entender se essas 3 chaves, seguir, aprender e compartilhar, realmente abrem as portas para uma vida com mais propósito, tudo isso sobre a ótica da doutrina espírita. E é uma proposta ousada, porque não se trata de um manual de regras, né? O autor não está entregando respostas prontas. O que ele faz, na verdade, é um convite. Um convite à reforma íntima, exatamente, que é um termo central no espiritismo. A ideia é, a grande transformação não acontece lá fora, mas aqui dentro. Certo. O ponto de partida é parar de se ver como vítima das circunstâncias e começar a se enxergar como um espírito imortal, matriculado na escola da vida, com a responsabilidade de aprender e evoluir. É uma mudança de chave fundamental. Total. Bom, vamos começar por essa primeira chave, então. Seguir. O autor começa falando de um chamado à caminhada. Não é uma voz do céu, mas uma inquietação interna, sabe? Aquela pulga atrás da orelha que sussurra: tem que haver algo mais do que só isso. Mais do que só nascer, trabalhar, pagar contas. Isso. E morrer. É um sentimento bem universal, eu acho. Totalmente. E o livro aponta que muitas vezes esse chamado fica mais alto depois de um grande baque. Uma perda, uma crise financeira, um diagnóstico difícil. Momentos de ruptura. Exato. São momentos em que o chão some e as nossas certezas materiais desmoronam. O autor diz que essas dores têm o poder de romper o véu da ilusão material. Interessante. De repente, a gente é forçado a fazer perguntas que a gente costuma varrer para debaixo do tapete, né? E é aí que a busca por um sentido maior começa de verdade. E nesse ponto, seguir deixa de ser um ato passivo e se torna uma decisão consciente. É a diferença entre ser levado pela correnteza e decidir para onde remar. Isso. Mas para remar, especialmente contra a maré, é preciso um tipo de confiança muito específica. O livro chama isso de fé raciocinada. Na prática, como essa fé se diferencia de, um simples pensamento positivo ou de uma crença cega? Essa é a distinção crucial. A fé cega te diz: acredite nisso porque está escrito. Ponto. A fé raciocinada, que é um conceito do Kardec que o livro explora, te convida a questionar, a perguntar. Sim, isso faz sentido, é lógico, é justo. Ela não tem medo da razão. Pelo contrário, ela se fortalece com o estudo, com a observação das leis da vida. Então é uma fé que busca entender. Busca. É uma fé que entende que existe uma inteligência maior por trás do universo, não porque alguém disse, mas porque você começa a perceber padrões, a lei de causa e efeito em ação, a justiça nas oportunidades de recomeço. Entendi. Então não é sobre ignorar os problemas, mas sobre confiar que existe uma ordem por trás do caos aparente. Exatamente. É acreditar que mesmo quando a gente não entende o porquê de um sofrimento, ele não é aleatório ou punitivo. Isso. E é aqui que acontece uma virada de chave mental poderosa que o livro propõe. A pergunta muda de por que isso está acontecendo comigo para o que eu posso aprender com isso. Uma mudança sutil, mas gigante. Gigante. Essa mudança de perspectiva é a base da resiliência espiritual. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser vista como uma ferramenta, uma lição intensiva no currículo da alma. E com essa lógica, até o medo da morte perde força, porque ela passa a ser vista como uma transição de fase, uma formatura e não um fim. Ok, mas vamos ser sinceros. Na hora da dor de verdade, essa lógica é difícil de aplicar. E o livro toca num ponto ainda mais desafiador. Sei aonde você vai chegar. A ideia de que nós mesmos escolhemos certas provas antes de reencarnar para acelerar nosso aprendizado. Isso é forte.
Como o autor ajuda o leitor a conciliar essa ideia com o sentimento de injustiça que a gente sente no calor do momento? O livro não trata isso como um dogma fácil de engolir. Ele apresenta como uma hipótese que oferece um sentido profundo para o sofrimento. A lógica é: se eu mesmo, em um estado de maior lucidez espiritual, escolhi passar por isso para desenvolver coragem, paciência ou perdão, então a prova muda de figura. Muda. Deixa de ser uma agressão do destino e se torna um desafio pessoal, uma missão. Isso não elimina a dor, claro que não, mas pode transformar o desespero em determinação. A perseverança, nesse contexto, vira uma atitude ativa. Uma atitude ativa. Gosto disso. Não é só aguentar o tranco, é se recusar a sucumbir. É o ato de se levantar mais uma vez. Isso. E o autor dá uma dica surpreendente sobre onde encontrar forças para se levantar. No serviço ao próximo. Parece contraintuitivo. Totalmente, né? Você está sofrendo e a receita é ir ajudar a outra pessoa. Mas a lógica espiritual é que, quando você foca na dor do outro, a sua própria dor perde um pouco do seu gigantismo. Você sai do seu próprio centro de dor. Você sai do seu umbigo e se conecta com algo maior, e essa conexão gera uma energia nova. Servir, mesmo com um coração apertado, é o que o livro chama de uma poderosa alavanca espiritual. Essa ideia de que a dor pode ser uma ferramenta de aprendizado nos leva direto para a segunda chave: aprender. Se a vida é uma série de lições, então, como o livro descreve, a Terra é uma grande escola. Gosto muito dessa metáfora. É ótimo. Cada vida é uma nova matrícula. Exato. E uma matrícula com um benefício incrível: o esquecimento do passado. O autor reforça que isso não é um defeito do sistema, é uma bênção. Uma ferramenta para poder recomeçar de verdade. Imagina recomeçar uma relação familiar, por exemplo, lembrando de todas as mágoas e conflitos de vidas passadas. Seria quase impossível. O esquecimento nos dá uma folha em branco para tentar de novo. Para, como diz o livro, acertar onde erramos, amar onde ferimos. Exatamente. A família se torna o nosso principal laboratório de aprendizado afetivo. E quais são as ferramentas que essa escola nos oferece? O livro fala de um mestre interior. Quem é esse mestre? É a nossa consciência. A obra argumenta que a lei divina não está escrita em tábuas de pedra, mas dentro de cada um de nós. O grande desafio do aprendizado é conseguir ouvir a voz desse mestre em meio a tanto barulho, principalmente o barulho do nosso próprio ego. Ah, o ego. É quase como ter aquela vozinha da consciência dizendo pra gente fazer a coisa certa, ter paciência, perdoar. Enquanto o ego grita que a gente tem razão, que precisa revidar, que merece gratificação imediata. É a batalha diária. O livro basicamente nos dá um manual para aumentar o volume da consciência e tentar colocar o ego no mudo de vez em quando. É isso aí. E ele resgata uma ferramenta prática sugerida por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, o exame de consciência diário. Como funcionaria isso? Antes de dormir, se perguntar: como eu agi hoje? Prejudiquei alguém? Deixei de fazer um bem que eu poderia ter feito? Não é um exercício de culpa, tá? Não, é de autoanálise. Exato. Como um atleta que revisa a gravação do seu treino para ver onde pode melhorar, é um método de autoeducação para afinar o ouvido para a voz do mestre interior. E esse aprendizado interno tem uma aplicação externa muito direta. O livro entra num conceito fascinante, a ideia de que o pensamento é uma força viva. Sim, essa é uma ideia poderosa. O livro explica que nossos pensamentos não ficam confinados na nossa cabeça. Eles irradiam. Eles criam uma espécie de clima energético ao nosso redor, que os espíritas chamam de psicosfera. Sabe quando você entra num lugar e sente um peso no ar? Ou, ao contrário, uma leveza? O autor diria que isso é a psicosfera coletiva daquele ambiente. Entendi. E nós temos o poder de gerenciar o nosso próprio clima pessoal. O que significa que somos responsáveis pela atmosfera que criamos para nós e para os outros. Se eu cultivo pensamentos de gratidão, otimismo, compaixão... Você está criando um campo de proteção,
uma sintonia que atrai boas influências espirituais. E o contrário também é verdade. Se eu fico remoendo mágoa, crítica, pessimismo, Você cria um campo denso, um clima pesado que pode te deixar vulnerável a influências espirituais do mesmo padrão. A responsabilidade é enorme. com certeza. E essa higiene mental está diretamente ligada à saúde do corpo físico. O autor explica que sentimentos negativos crônicos podem desequilibrar o perispírito. O perispírito que seria essa ponte entre a alma e o corpo, certo? Isso, podemos imaginar como o software energético que conecta a alma ao hardware do corpo físico. E esse desequilíbrio acaba gerando bugs, ou seja, doenças no corpo. Isso dá um novo significado para a oração, então. Não é só um ato de pedir coisas. De forma alguma. O livro a descreve como um ato de higienização espiritual. Quando você ora com sinceridade, você eleva seus pensamentos, sai da sintonia dos problemas e se conecta com planos mais elevados. É como um reboot. É isso, um reboot no seu campo mental. Uma recalibragem energética que te traz clareza, paz e reequilibra todo o seu sistema. Ok. Então nós seguimos um caminho, aprendemos com as lições, mas todo esse conhecimento e essa força ficam só dentro da gente? Isso me parece um pouco incompleto. E seria mesmo. É por isso que a terceira chave é o que amarra tudo. Compartilhar. É o transbordamento. É o momento de levar o que se aprendeu para o mundo. A lógica espiritual que o livro apresenta é o oposto da material. Compartilhar é multiplicar. Quanto mais amor, paciência e conhecimento você distribui, mais você fortalece essas virtudes em si mesmo. O que se dá com amor se converte em luz no próprio caminho. Lindo, né? É exatamente isso. E o livro expande muito o conceito de caridade. Não é só dar uma cesta básica, né? De jeito nenhum. A caridade material é importante, claro, mas a obra foca na partilha do que a gente tem de mais precioso. Nosso tempo, nossa atenção, nossa energia. É a escuta. É a escuta sem julgamento para um amigo em crise. É a palavra de consolo. É a presença que acalma. Muitas vezes, o que o outro mais precisa não está no nosso bolso, mas no nosso coração. E essa escolha de servir, de compartilhar, está ligada ao nosso livre-arbítrio. Não é uma obrigação imposta, mas uma decisão consciente que, segundo o autor, nos eleva. É o exercício mais nobre da nossa liberdade. E essa partilha se torna mais poderosa quando vem da simplicidade, que é outro capítulo importante. A alma simples. A alma simples, como o livro descreve, não faz o bem para aparecer, para ganhar aplausos ou um lugar no céu. Ela serve porque o serviço é a expressão natural do amor que ela já desenvolveu. Ela não compete, ela coopera. O gesto nasce de um coração desinteressado. É uma via de mão dupla, então. O ato de compartilhar não só ajuda quem recebe, mas parece transformar profundamente quem serve. Sem dúvida. É a cura pelo serviço. Quando você se dedica a aliviar a dor do outro, suas próprias dores são redimensionadas. O foco sai do eu e seus problemas e se expande para o nós. E nesse movimento a gente se transforma. Nesse movimento de empatia e conexão, a gente desenvolve humildade, compaixão e uma profunda gratidão pela vida. É nesse ponto que o ciclo se completa de verdade. Então, seguir, aprender e compartilhar não são etapas de uma escada, que você sobe uma de cada vez. Elas se alimentam. Elas se retroalimentam o tempo todo. Você segue com mais força porque está aprendendo. Seu aprendizado ganha um propósito real quando você o compartilha. E o ato de compartilhar renova sua fé para continuar seguindo. É um ciclo virtuoso. Exatamente isso. O último capítulo, Luz no Caminho, amarra tudo poeticamente, dizendo que a perseverança, a fé e a esperança são as luzes que nos guiam nessa jornada, mesmo na escuridão. As três chaves, no fim das contas, são uma atitude integrada perante a vida. E a tal da reforma íntima na prática. É a tradução prática da reforma íntima. É o processo contínuo de alinhar pensamento, sentimento e ação com um propósito maior. Recapitulando rapidamente, então, o material nos mostrou um caminho de 3 movimentos que se entrelaçam. Primeiro, a coragem de seguir, de atender a um chamado interno, com uma fé que questiona e que persevera. Pois o compromisso de aprender, de se ver como um estudante na escola da vida, tentando ouvir a voz da consciência.
E, finalmente, a missão de compartilhar, de transbordar o que se aprendeu em forma de serviço, multiplicando o bem e dando sentido a toda a jornada. Exato. Não são passos para serem riscados de uma lista, mas uma dança contínua que nos convida a transformar conhecimento em sabedoria e sabedoria em amor. Bom, o livro termina com um convite a uma meditação silenciosa para encontrar a luz. E isso levanta uma questão para a gente pensar. É um convite quase radical hoje em dia, não é? Muito. Em um mundo de notificações, de ruído externo e mental incessantes. É o grande desafio. O silêncio se tornou um artigo de luxo. E a provocação que fica é justamente essa. Que verdade sobre a nossa própria jornada, sobre nossas dores e potências, a gente poderia descobrir se realmente conseguíssemos fazer uma pausa, mesmo que por alguns minutos? Se por 10 minutos no dia a gente desligasse tudo lá fora para tentar escutar esse tal mestre interior que a obra descreve, que lições que são únicas e intransferíveis para cada um de nós estão esperando nesse silêncio para serem ouvidas?